Minha jornada como guarda noturno no Fred Fazbear's Pizza é uma odisseia que transcende a realidade e mergulha nas profundezas do terror. Na minha primeira noite de trabalho, fui apresentado ao meu posto pelo gerente, cuja expressão nervosa era inconfundível. Ele rapidamente me instruiu sobre os animatronicos, Fred Fazbear, Bonnie, Chick e Foxy, a que, para minha surpresa, ganhavam vida durante a noite. Meu dever era monitorá-los por meio das câmeras de segurança e garantir que eles não se aproximassem do meu escritório. A primeira noite transcorreu de maneira relativamente tranquila, com os animatronicos permanecendo em seus palcos, aparentemente inofensivos. Porém, a partir da segunda noite, as coisas começaram a tomar um rumo sinistro. Os animatronicos deixaram seus lugares designados e começaram a percorrer o restaurante à noite, como se fossem entidades mecânicas famintas por algo que escapava à minha compreensão. A tensão cresceu exponencialmente nas noites seguintes. Eu tinha recursos limitados para me proteger, com portas que podiam ser fechadas e luzes para iluminar os corredores. No entanto, os animatronicos pareciam coordenar seus ataques, como se uma força maligna os unisse em sua determinação de me pegar. Cada noite se transformou em um teste de nervos, com o medo e o desconhecido pairando como uma névoa densa. O que mais me atormentava eram os olhos vazios dos animatronicos nas câmeras. Eles olhavam diretamente para mim, com um brilho que não tinha nada de mecânico. Era como se soubessem que eu estava observando, e sua presença sinistra crescia a cada olhar fixo. Na quarta noite, uma descoberta arrepiante me atingiu em cheio. Além dos animatronicos regulares, um personagem misterioso, conhecido como Golden Fred, entrou em cena. Ele não aparecia nas câmeras e sua presença era imprevisível, aparecendo e desaparecendo misteriosamente. Seu rosto distorcido e sua aura sobrenatural lançavam uma sombra de terror sobre mim. Conforme as noites avançavam, comecei a ouvir sussurros que ecoavam na escuridão. Eram vozes sussurrantes, contando histórias sombrias do passado do restaurante. Elas me revelavam detalhes aterradores de assassinatos brutais e crianças desaparecidas. As vozes sussurravam sobre um pacto maldito que mantinha os animatronicos vivos durante a noite, alimentando sua sede insaciável de vingança. Na quinta noite, decidi que era hora de enfrentar a verdade. Guiado pelas vozes sussurrantes, explorei o restaurante durante a noite e descobri uma sala secreta, escondida nas profundezas do prédio. Dentro dela, encontrei um diário antigo que pertencia a um dos fundadores do Fred Fazbear's Pizza. O diário revelava os segredos mais obscuros do restaurante, incluindo o pacto maldito e os crimes horrendos que haviam sido cuidadosamente encobertos. Com essa nova compreensão, decidi confrontar os animatronicos na sexta noite. Eu queria que eles soubessem que eu conhecia a verdade e que não estava ali para causar mais danos. Tentei fazer as pazes com eles, pedindo que parassem de aterrorizar o local e permitissem que as almas das vítimas descansassem em paz. Foi uma noite de angústia e terror indescritíveis. Os animatronicos, possuídos pelas almas atormentadas das crianças assassinadas, não estavam dispostos a perdoar. Continuaram a me perseguir, como se a vingança fosse sua única motivação. No entanto, durante um breve momento, olhei nos olhos de Golden Fred e vi um vislumbre de tristeza. Parecia que ele compreendia minha angústia, mas sua natureza sinistra o impediu de ceder. Naquela noite, consegui sobreviver e escapar do restaurante. Mas a história do Fred Fazbear's Pizza e dos animatronicos possuídos continua a me assombrar. As sombras do passado nunca desaparecem completamente, e o que aconteceu nas noites aterrorizantes permanece um mistério sombrio que eu nunca poderei esquecer. Depois de sobreviver à sexta noite e escapar do Fred Fazbear's Pizza, achei que finalmente havia deixado para trás os pesadelos mecânicos e o pacto maldito. No entanto, o terror estava longe de terminar. Na manhã seguinte, fui confrontado por uma sensação de inquietação que me atormentava implacavelmente.
Pesadelos terríveis me assombravam todas as noites. Eu estava de volta à segurança do mundo real, mas as vozes sussurrantes das sombras do passado ecoavam em minha mente. Elas sussurravam promessas de revelações mais profundas, segredos mais obscuros que eu ainda não havia descoberto. Determinado a encontrar respostas e finalmente encerrar essa provação, comecei a investigar o passado do Fred Fazbear's Pizza. Descobri que o restaurante tinha sido palco de uma série de assassinatos brutais décadas atrás, que foram cuidadosamente abafados pelas autoridades e pelos proprietários do estabelecimento. O pacto maldito, mencionado nas vozes sussurrantes, era um acordo sinistro que mantinha os animatronicos vivos durante a noite, como se fossem prisões para as almas atormentadas das crianças assassinadas. Com essa nova compreensão, eu estava determinado a quebrar o ciclo do pacto maldito e libertar as almas das crianças do seu tormento eterno. Voltei ao Fred Fazbear's Pizza, desta vez não como guarda noturno, mas como um investigador dos mistérios sombrios que assombravam o restaurante. Ao explorar os corredores escuros e abandonados, descobri uma câmara secreta que abrigava os restos deteriorados de animatronicos quebrados e abandonados. Entre eles, encontrei uma caixa que continha pertences pessoais das crianças assassinadas, brinquedos, fotografias e cartas de despedida. Esses objetos se tornaram uma conexão com as vítimas, e eu sabia que precisava usá-los para romper o pacto maldito. À medida que eu trabalhava incansavelmente para desvendar os segredos ocultos do restaurante, os animatronicos restantes, aqueles que haviam perseguido meu pesadelo nas noites anteriores, começaram a me assombrar mesmo fora do Fred Fazbear's Pizza. Suas presenças sinistras surgiam inesperadamente, sempre à espreita nas sombras, como se estivessem decididos a me impedir de alcançar meu objetivo. Em minha busca para desfazer o pacto maldito, fui forçado a enfrentar os animatronicos possuídos e desencadear a ira das almas das crianças assassinadas. Foi um confronto aterrador, onde o sobrenatural e o real colidiram, e o destino de todos nós pendia na balança. As vozes sussurrantes tornaram-se um coro de angústia enquanto as almas buscavam vingança e redenção. No auge da batalha final, consegui libertar as almas das crianças, que desapareceram em uma explosão de luz, deixando para trás os animatronicos destroçados. O pacto maldito estava quebrado, e o Fred Fazbear's Pizza estava finalmente livre do terror que o havia assombrado por décadas. Eu parti do restaurante com uma sensação de alívio, mas também com uma sombra persistente de dúvida. O que aconteceria com os animatronicos restantes, agora que as almas das crianças haviam encontrado a paz? A história do Fred Fazbear's Pizza era repleta de mistérios e horrores, e eu sabia que o pesadelo ainda não havia chegado ao seu fim. Esta é minha história, uma jornada pelo abismo do Fred Fazbear's Pizza, onde a realidade e o sobrenatural se entrelaçaram de maneira aterradora. Os pesadelos mecânicos e o pacto maldito podem ter sido derrotados, mas as cicatrizes deixadas por esses eventos macabros permanecerão para sempre. E o restaurante, apesar de finalmente livre das almas atormentadas, ainda esconde segredos insondáveis e uma escuridão que se recusa a desaparecer completamente.